Em nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo fala o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Emmanuel vem comentar na lição 177 do livro Pão Nosso, guardemos saúde mental. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias da ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização, o pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prendendo-nos naturalmente ao chão. Elevemos para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Que estudo maravilhoso de hoje. Pensai nas coisas que são de cima. É claro que Paulo de Tarso, quando escreveu isso aqui, ele sabia muito bem que quando você pensa nas coisas de cima, você executa melhor as coisas que são daqui de baixo, porque uma e outra coisa estão muito mais interligadas do que a gente imagina. Mas a preocupação que o Emmanuel teve aqui de dizer para a gente, ele fala assim: olha, depois que a gente começou a ter contato com esses fenômenos, receber as informações do outro lado da vida, uma coisa a gente aprendeu: ninguém se transforma só porque morre, não. Você vai chegar do outro lado da vida com o mesmo, está no terceiro para quarto parágrafo aqui, ó, com os mesmos virtudes e defeitos, ideais e vícios a que a gente se consagrava aqui. Então, tudo que eu sou, é claro, se fosse modificar assim, não teria razão de ser, a gente não teria individualidade. A gente vai chegar do outro lado exatamente do jeito que a gente é, com os mesmos defeitos e as mesmas conquistas de virtude também. Os defeitos ainda fechando portas para as moradas mais bem-aventuradas. Então eles falam isso para a gente. Mas a gente, quando começa a estudar, principalmente a doutrina espírita, eles falam para a gente o seguinte: ó, na doutrina espírita é proibido proibir. Você tem liberdade aí para fazer o que você quiser, mas a semeadura eleita, a colheita vai ser obrigatória. Né? Então, ao invés de proibir, nós vamos estar ensinando a vocês, explicando lei de causa e efeito. O que é que aguarda a gente? Já que a gente um dia vai experimentar a morte física desse corpo e vai descobrir que, na verdade, o que eu sou de verdade, que é espírito, não morre nunca, né? Vai ter um dia que a gente vai daqui a pouco para o outro lado da vida. E quando eu chegar do outro lado da vida, aí ele bota aqui pra gente: ó, o homem encontra-se além do túmulo com as mesmas virtudes e defeitos. Por exemplo, o criminoso, ele se manta no círculo dos próprios delitos ou se algema também aos parceiros da falta cometida e até a visão incessante daqueles a quem ele prejudicou, até que a consciência deu uma condição também dele reparar o mal que ele fez. O avarento continua preso aos bens supérfluos aqui da vida. Olha que coisa triste. Eu me lembro do livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, no Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, do André Luiz. O penúltimo capítulo, antepenúltimo capítulo, André Luiz encontra o avô dele está lá no plano espiritual ainda, na condição de avarento, agarrado a um monte de lama, achando que aquela lama é ouro, querendo proteger do outro lado da vida o ouro que ele já não tem mais, que ficou todo aqui na terra. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios, vai chegar do outro lado, né? Ah, meu Deus, achando que ainda tem aí os cargos públicos, enfim. O alcoólatra desenvolveu nele a sede pelo álcool. Chega do outro lado, não tem álcool. Ele fica apavorado, buscando possibilidade de satisfazer essa sede. Aí você fala: já tem como satisfazer? Tem como satisfazer, mas em quantidade muito menor do que ele precisa, de maneira que ele fica igual um doente do outro lado da vida. Para ser mais direto aqui, né?
O que ele sentiria bebendo um copo de uma bebida alcoólica aqui, ele, no plano espiritual, fazendo aliança com aquele que está bebendo aqui encarnado, ele consegue sentir menos do que 1% da sensação, mais para ele que está sedento, está numa condição de muito doente, para ele já é alguma coisa, ele fica ali se prendendo a nós encarnados aqui, que sustentamos esse vício, a gente vicia o nosso corpo e também alimenta eles do outro lado. Aí depois bota aqui, quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, o egoísmo, vai gastar longos dias para desfazer essa coisa da ilusão, né? E tudo que segregou, tudo que dividiu, tudo que provocou essa coisa das personalidades. Então ele vem falar para a gente o seguinte, você pensar nas coisas que são de cima é pensar no seguinte, gente, se eu tivesse que sair daqui hoje, o que me faria sofrer? Quais são os apegos que eu ainda tenho? A gente vai ouvir até nas diversas respostas a essa pergunta algumas respostas que são muito legítimas. É o apego à minha família, é o apego aos meus filhos. Essa é a resposta legítima. Mas que a gente já vai adiantando, eles falam pra gente, a família tem aqui e tem do outro lado. E do outro lado, quem está do outro lado consegue ajudar muitos que estão aqui. Então, quanto a isso, fique tranquilo que a gente não vai ter mais aquele contato direto de poder abraçar, de poder estar ali fisicamente, mas vai poder estar amparando, poder estar ajudando e podendo estar envolvidos fluidicamente. Mesmo que a gente não entenda o que seja isso agora, vai continuar, vai ter esse laço de afeto sim, a gente vai continuar. Porque o amor, quando é verdadeiro, não termina nunca. Agora, quando é alguma coisa ligada a esses vícios, e aqui ele falou do avarento, falou do vaidoso, falou do alcoólatra, falou do criminoso, mas a gente pode acrescentar uns, pode botar o glutão, aquele que come de maneira indisciplinada, pode falar do sexólatra, pode falar de um monte de outros vícios que só prendem o espírito e trazem muito sofrimento quando a gente chega do outro lado, mostrando pra gente o tempo todo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e o negócio é ter equilíbrio em tudo. Ora, o sexo foi feito por Deus para a criação e não tem nada de errado nele, o que tem é no abuso, né, na indisciplina dele. A gula, a mesma coisa, a gente acaba viciando o nosso corpo físico, aqui trazendo um monte de complicação para o nosso corpo físico, por conta da gula desregulada, o uso do álcool, o uso do cigarro, da nicotina, o uso de várias outras drogas por aqui. Mesma coisa, vai trazer problema para a gente se a gente não fizer de maneira moderada. Eu digo moderada porque eu conheci, por exemplo, o avô da minha esposa, ele é médico a vida inteira, ele desencarnou com 99 anos de idade. E ele tinha o costume de tomar um dedinho, 2 dedinhos de vinho, todo dia de noite, assim como a comida dele também tinha muita pimenta, ele pegava pimenta e amassava no prato antes de colocar a comida em cima para misturar e comer. E ele estava sempre fazendo os exames dele regularmente, aquele costume, que nunca foi alcoolismo, nunca foi excesso de gula, né? Ele fez a vida inteira e conseguiu manter a sua saúde a vida inteira. Então, quer dizer, é tudo com um equilíbrio, tudo a gente fazendo de maneira correta, da maneira correta, leva ao equilíbrio. Então ele bota aqui pra gente, ó, o pensamento é energia irradiante. Se eu ficar preso aqui na Terra, né, jogar aqui o meu pensamento para cá, eu vou me prender aqui. Agora se eu começo a jogar pro alto, jogar pro alto é isso, eu imaginar assim, gente, hoje eu fico pensando assim comigo mesmo, né? Alguma coisa me prenderia aqui se chegasse o meu momento de desencarnar? É bom que a nossa consciência esteja tranquila com essa resposta. A mim não prenderia não, eu não teria o menor problema em abandonar todos os bens materiais que estão aqui, teria o problema sim de abandonar aquelas pessoas que eu amo, mas tendo esse consolo de que não acaba, a gente continua ajudando uns aos outros, continua o amor, tudo bem, mas será que tem algum vício? Será que quando eu chegar do outro lado, o gosto que eu tenho em comer massa, pizza, vai me trazer alguma complicação? Se trouxe complicação lá, é porque aqui eu estou agindo de maneira desequilibrada. Então quando Paulo de Tarso fala pra gente, né, pensar nas coisas que são de cima, não é ficar divagando, não, é pensar assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui hoje, o que ele está me escravizando aqui? Se eu fosse convidado hoje a ir embora, o que eu ia sofrer em relação ao quê? Então, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Eu estou na frente de um piano, meu piano fica aqui na frente, né? O piano com certeza tem lá do outro lado da vida, tem músico pra caramba, então esse piano vai ficar aqui para quem quiser usar e eu vou embora, não tenho apego a ele. Partituras, vai ter partitura em tudo quanto é lugar. Os livros, vai ter livro para tudo quanto é lugar. Então a gente vai aprendendo a desapegar e começar a pensar nas coisas de cima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.